Bom dia a todos, bem-vindos a mais um Dica Legal, a nossa série de lives que fala sobre o mundo jurídico e temas relevantes para as nossas agências de propaganda. Eu falo bom dia para você que está assistindo ao vivo, mas eu falo boa tarde, boa noite para você que vai assistir isso gravado, mas isso aí é só para as agências filiadas e associadas. Se você não é agência filiada e associada a um Sinapro, procure o Sinapro do seu estado, que você vai receber, além dessa live hoje que vai ser gravada, todo o material de suporte. Eu quero dar meu bom dia para minha amiga Patrícia Alexandre, que está no Sinapro São Paulo. Bom dia, Patrícia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Prazer estar com vocês aqui de novo, nessa sexta-feira ensolarada, para falar de um tema bastante relevante e que vem trazendo aí muitas dúvidas. Nós falamos desse tema já há algum tempinho atrás, há alguns meses atrás, e vamos retomar aqui hoje, por conta aí de uma suspensão que a Fabiana vai trazer, mas que é muito importante vocês estarem aqui. Então, fiquem atentos, coloquem suas perguntas no nosso chat. Vamos responder todas dentro do tempo, se possível, mas também, se ficar alguma coisa pendente, nós respondemos pelos e-mails. É só vocês mandarem as perguntas e a gente retorna para vocês, tá bom? Agora eu queria chamar o Roberto para dar um bom dia para todo mundo. Roberto Torinho, nosso presidente. Bom dia, pessoal. Prazer estar novamente aqui com vocês nessa dica legal aí com o FENAPRO, o Sinapro, trabalhando juntos já há algum tempo. Agradecer a Fabiana para falar de um assunto tão relevante, tão importante num momento como esse, em que a gente precisa se atualizar desse assunto que é tão complexo e vai ser tão relevante para as empresas, né? Então, desejo aí a todos uma boa palestra. Fabiana, com você. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade, agradeço Roberto, Patrícia, Marcelo. Espero que a gente contribua, do seu ponto de vista, não só legal, mas multidisciplinar, porque o assunto é, de fato, multifatorial, com exemplos práticos, com algumas sugestões aí de melhoria, em relação a esse assunto tão importante que é NR1 e todos os impactos relacionados à saúde mental. Eu vou compartilhar aqui a nossa apresentação, de forma que a gente já inicie, Marcelo, Patrícia e Roberto, se estiverem todos de acordo. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, há um tempo atrás, nós fizemos uma breve explicação, do seu ponto de vista mais assim formal e em relação a algumas características que foram trazidas e dúvidas, né, que foram levantadas em relação à vigência da norma regulamentadora número 1. Ela, na verdade, assim, só fazer uma breve explicação histórica, porque não é um assunto novo, de novo, né? A gente trouxe lá atrás, na outra palestra, né, no outro workshop que a gente abordou o assunto, queria trazer para vocês que, na verdade, é uma norma que foi criada em 1978. Ela sofreu diversas alterações e, em agosto de 2024, houve essa alteração nessa norma regulamentadora número 1. Ela não trouxe grandes e relevantes alterações. A alteração que ela trouxe foi estritamente relacionada a incluir nas avaliações ambientais os riscos psicossociais, né? Ela já trazia essa norma regulamentadora e todo o sistema de normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho trazem como novidade, desde 2022, os gerenciamentos de riscos ocupacionais. O que é isso? Para um leigo, né? Assim, várias empresas já têm os seus SESMITs implementados, e aí o que é esse gerenciamento de risco? O gerenciamento de risco nada mais é do que um mapeamento do seu ambiente de trabalho para que se identifique questões relacionadas a perigos e riscos. Então, vamos trazer para um ambiente físico, né? A iluminação, o problema da ergonomia,
eventualmente empresas, indústrias que tenham questões relacionadas a agentes químicos, biológicos e tudo mais. No ambiente de agência é um pouquinho diferente, porque os riscos eles são totalmente diferentes da indústria. A gente normalmente trabalha em escritórios, então os principais riscos de escritório, quando a gente fala de NR1, são questões relacionadas à ergonomia, iluminação, posicionamento, cadeira, equipamento, e agora a NR1 trouxe o componente psicossocial. O que aconteceu desde o momento da divulgação da norma até hoje, né? Nós já tínhamos uma data fatal de vigência dessa norma, que seria dia 26 de maio de 2025, neste mês, né, que a norma vai entrar em vigor. E com todas essas questões que foram trazidas, e principalmente em razão da subjetividade dessa avaliação de risco psicossocial, o grupo, né, a comissão tripartite, resolveu, por bem, não adiar a vigência, mas adiar a autuação em eventuais fiscalizações. Então, o que nós temos hoje? Nós continuamos obrigados a observar as regras trazidas pelas alterações da NR1, mas, se houver fiscalização, a partir do dia 26 de maio de 2025, a fiscalização será orientativa, educativa, não haverá aplicação de multas. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que implementar a regra da NR1. Então, assim, não teremos autuações, mas teremos correções, identificação de algum desvio de rota. Então, os auditores fiscais estão nos dizendo que, se houver fiscalização, nós vamos auxiliar as empresas a implementarem da forma correta os seus PGRs e as suas avaliações de riscos psicossociais dentro de um arcabouço de normas, não é só o risco psicossocial, isso que eu queria deixar claro para vocês. Quando a gente faz a avaliação de risco do ambiente laboral, não é só a questão do risco psicossocial, então é um arcabouço de medidas que serão implementadas junto com o PGR, que já era vigente desde 2022, tá? O que são esses fatores psicossociais, né? São condições relacionadas ao ambiente de trabalho, que influenciam o bem-estar, a saúde mental e o bem-estar dos trabalhadores. São fatores que podem afetar pessoas que lidam com estresse, com pressão, com demandas de trabalho. Essa pressão e esse estresse, ele pode ser positivo ou negativo, depende da gestão e depende também de cada pessoa. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né? O que são esses perigos e esses riscos? Carga de trabalho excessiva, falta de controle no sentido de que os profissionais não conseguem controlar suas próprias atividades, ou seja, pouca autonomia, microgerenciamento de atividades pelos líderes, apoio insuficiente, seja por colegas ou supervisores, uma gestão autoritária, né, características de líderes que podem se utilizar de práticas duvidosas, falta de reconhecimento ou mérito, falta de clareza de papéis. Então, o que a gente vê nesses exemplos? Que a cultura organizacional impacta a saúde mental dos profissionais. Então, quando a gente fala de riscos psicossociais, a gente tem que entender que esses riscos são fontes de danos, tá? Então, como é que a gente faz, do ponto de vista prático, a gestão desses fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho? O Ministério do Trabalho, ele emitiu um guia, né, para que a gente possa ter um pouco mais de objetividade num assunto tão subjetivo. E ele fala o seguinte no guia, que, na verdade, a NR1 ela precisa estar amparada na NR17. A NR17 trata de ergonomia, mas ali em todas as características da NR17, ele é bem detalhado sobre como fazer esse mapeamento de riscos, né?
Então, eu queria só lembrar que quando a gente fala de mapeamento de risco, a gente não está falando de indivíduos. Nós estamos falando do ambiente de trabalho, é o coletivo. A questão do indivíduo com aspectos relacionados à saúde mental, ela tem que ser tratada na gestão de afastados e com um PCMSO efetivo. É diferente aqui. Aqui nós estamos falando de avaliação ambiental. Porém, o fato de a gente fazer essa avaliação ambiental não quer dizer que a gente não precise de um profissional técnico especializado para fazer o mapeamento desses riscos, tá? Então, isso aqui é puramente segurança e saúde do trabalho. O que a gente pensa de perigos e riscos? É a forma que o trabalho é concebido ou organizado, é a forma de gestão no contexto social daquele trabalho. Normalmente, as empresas maiores e com maior quantidade de empregados, elas possuem um SESMIT habilitado para que se faça a apuração desses riscos com base nas ISOs 45001 e 45003, né? E essas ISOs, elas são as primeiras regras que trouxeram a forma de fazer o mapeamento de riscos. E isso tem que ser levado em conta, a probabilidade e a gravidade. Então, assim, de fato, como eu sempre falei, é uma questão multidimensional e tem uma perspectiva de alta complexidade, ainda que a agência não seja de grande porte, tá? E aí a gente vai lidar com questões relacionadas à saúde mental, que é a consequência, né, da existência do risco psicossocial no ambiente de trabalho. As empresas estão preparadas para identificar, perceber e mensurar esses riscos invisíveis? Qual é a maturidade corporativa da sua empresa? Este assunto não é um assunto novo, né? A gente já vem falando de saúde mental há muito tempo. E os fatores que desencadeiam questões relacionadas à saúde mental são multifatoriais. Normalmente dependem de várias questões individuais e do todo o sistema daquele indivíduo. Mas, se você tem um ambiente de trabalho propício à piora ou à gravidade daquela situação, daquele determinado profissional, esse risco precisa ser eliminado ou minimizado. Então, o que a gente tem hoje, né, na lei? Nós temos a obrigatoriedade de constituir o SESMIT, salvo engano, para empresas com mais de 50 empregados, né? Dependendo do grau de risco, isso precisa ser identificado na NR4, dependendo da cada realidade da empresa. E esse SESMIT, que é composto por médico, por engenheiro, por técnico, por enfermeiros, por psicólogos, não existia a obrigatoriedade, né, de ter o médico psiquiatra na composição do SESMIT. Porém, com a vinda da NR1, nós estamos entendendo que isso de fato vai mudar, que a gente vai ter que ter a composição de um profissional especializado com um pouco mais de expertise técnica. Aqui a gente fala de grandes empresas. Trazendo um pouquinho para a realidade das agências, das médias e pequenas, quem é um pouco mais antigo, né, na questão do gerenciamento de risco, lembra que nós tínhamos o PPRA, que foi alterado em 2022 e passou a ser o PGO, né, e o PGR. Naquele momento, as avaliações ambientais eram feitas, talvez, na sua grande maioria, por empresas terceirizadas. Porém, o que nós sempre falamos? Não adianta você terceirizar essa avaliação de risco de forma externa se você não tiver um profissional também habilitado internamente para que possa conduzir essa verificação desse laudo de forma que a gente consiga estancar o problema se a gente não conseguir eliminá-lo, né? Então, são práticas que são identificadas por profissionais técnicos e ali a gente vai ter um plano de ação para que a gente possa agir, né? Então, aqui, como eu disse, né, o PPRA foi substituído pelo PGR em 2022.
O que a norma fala, e já falava, né, não só em 2022, mas há muito tempo, que precisa ter esse inventário de riscos ocupacionais, incluídos os riscos psicossociais e o plano de ação. Essa avaliação de riscos de PGR deve acontecer no máximo a cada 2 anos, né? E existem certificações de gestão de segurança e saúde do trabalho que podem auxiliar a empresa a fazer essa periodicidade a cada 3 anos, né? Mas a atualização desse documento, que a gente chama, que é esse inventário, ele precisa ser informado ao Ministério do Trabalho sempre que houver mudanças, tá? Então, como que a gente procede? Primeira coisa, se a gente precisa de ajuda especializada, seja por um SESMIT ou seja por alguma empresa que possa nos fornecer essa identificação. Quando a gente fala de 2, 3 pessoas numa agência menor, existem questionários, eu vou falar um pouquinho disso mais lá na frente, que podem te auxiliar a fazer uma avaliação preliminar, tá? Mas, normalmente, o que a gente entende? Que se houver necessidade e uma questão de dificuldade para identificar os riscos psicossociais, buscar uma ajuda especializada. Com a ajuda especializada, envolver as partes interessadas, né? A ANR traz a novidade de que os trabalhadores precisam participar do resultado do plano de ação, da identificação e do resultado daquilo que foi apurado. E aí, aqui é um procedimento que a gente precisa atribuir papéis e responsabilidades. Não é um assunto que deve ser conduzido de uma forma solitária, por se tratar de um assunto multidisciplinar, tá? E aí, o próprio guia que o Ministério do Trabalho trouxe para nós, como um guia orientativo de como fazer, traz uma série de elementos aqui de como que a empresa tem que proceder com o mínimo necessário para poder fazer essa avaliação psicossocial. Então, eu coloquei em todos as identificações, né, possíveis de serem feitas internamente, em relação a dados do estabelecimento, como é que acontece o processo produtivo, quais são os postos de trabalho, quais são as áreas, quais são as características dos profissionais, idade, sexo, enfim, todas essas questões do nosso universo que deveriam já estar mapeadas, né, num processo de gestão de pessoas. Então, todas essas informações sobre saúde dos trabalhadores, a quantidade de afastamentos, se houve emissão de CAT, se não houve, quais são os indicadores do PCMSO, análise dos acidentes, avaliações anteriores, né? Quais são os critérios que a gente vai adotar para fazer uma avaliação de risco, a transparência para os gestores, porque a gente sabe na prática que muita coisa fica num nível interno ali, e quando você começa a revolver os fatos, né, a liderança não tem conhecimento, então precisa ter um processo extremamente transparente, o diálogo aberto com os trabalhadores, as pesquisas elas precisam ser padronizadas com métodos, né? Setores com maior incidência de problemas, abranger as atividades das empresas, considerar carga de trabalho, ambiente, organização, relações interpessoais e suporte social. Então, como eu disse, é um assunto multidisciplinar, com o SESMIT, que deve ser conduzido com o SESMIT e especialistas. Eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação ergonômica preliminar lá na frente, mas, assim, a norma, ela traz isso, né, essa avaliação preliminar, ela vai identificar se você precisa de um plano de ação mais efetivo e mais contundente ou não, tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. E o que é o plano de ação? Mapeou os riscos, eu preciso agir. É como se você tivesse um mapa de riscos e com esse mapa de riscos você fosse implementar o passo a passo de cada característica. Então, quais são as medidas preventivas que eu posso adotar imediatamente para estancar questões, por exemplo, relacionadas à carga excessiva de trabalho, né? Eu tenho banco de horas, eu posso flexibilizar a entrada e saída dos empregados, eu preciso ver se meu contingente de empregados está correto,
Porque, lembrando, a avaliação ela é coletiva, ela não é individualizada. A questão individualizada da saúde mental no trabalho já aconteceu, e aí as medidas são diferentes. Aqui a gente está tentando identificar na origem quais são esses riscos e o plano de ação para que a gente possa estancar o problema. E aí a norma traz como característica o envolvimento dos trabalhadores no acompanhamento e avaliação da eficácia dessas ações. Ela não fala especificamente se a gente precisa constituir um grupo novo ou se a gente já poderia se utilizar da própria CIPA constituída para que isso possa se multiplicar ali no ambiente corporativo, né? Como eu disse, né, não focar na avaliação individual de saúde mental, mas nos fatores de risco relacionados ao trabalho, tá? Usar o guia e aí a importância da cultura preventiva e adaptação das empresas às novas exigências. Bom, aqui é muito importante. Quem fica dispensado de elaborar o PGR, né? Existem exceções, então o microempreendedor individual está dispensado de elaborar o PGR. As microempresas e as empresas de pequeno porte, graus de risco 1 e 2, que no levantamento preliminar não identificarem as exposições, né, de nenhum tipo de agente, nem físico, químico, biológico e risco psicossocial, elas vão declarar na forma do item da NR1 que estão dispensadas do PGR. O que eu faço aqui uma ponderação? Apesar de não ter que entregar via e-social o PGR, as empresas precisam mapear os riscos. Por quê? Porque esse mapeamento ele é contínuo, ele não é estático. Não é porque a gente não tem que apresentar o PGR que a gente tem que deixar de fazer o mapeamento de riscos, tá? Então, por que é importante essa análise ergonômica preliminar e por que a gente fala de ergonomia num risco psicossocial, né? Porque a NR17, que trata de ergonomia, tem ali todos os requisitos para que se faça essa abordagem inicial. O que vai ser essa análise ergonômica? Eu vou sentar, vou olhar para as minhas áreas, vou identificar os perigos, os riscos e o que eu poderia fazer. Então, se eu sei que na área de atendimento, por exemplo, tem uma questão relevante de hora extra, eu vou sentar e vou verificar o que é possível fazer para eu não ter um problema de transtorno mental no futuro por carga excessiva de trabalho, ou de metas agressivas que as pessoas não consigam cumprir. Então, tem uma série de identificações que eu acho que o profissional de RH que está acostumado com essas demandas consegue fazer uma análise preliminar, tá? Caso encontre grandes dificuldades e a empresa seja de um porte muito relevante maior, aí sim buscar o SESMIT sempre e ajuda especializada. Se após essa análise preliminar identifiquei que eu não tenho risco, eu vou fazer uma declaração lá no Ministério do Trabalho, no portal Gov, tá? Se eu tenho questões mais relevantes, eu vou ter que fazer uma análise mais aprofundada, e aí essa análise é uma análise ergonômica do trabalho, tá? Então, a análise preliminar ela é obrigatória em todas as situações, ainda que estejam as empresas desobrigadas de apresentar esse PGR. Daí eu vou entrar numa questão puramente jurídica, tá? O que é o nexo de causalidade? Nós temos obrigação de identificar os nossos perigos, os nossos riscos, mas isso por si só não quer dizer que se eventualmente numa reclamação trabalhista ou em um procedimento coletivo eu serei condenado de bate-pronto. Não. Por quê? Porque isso é uma presunção relativa. O que quer dizer isso? Eu preciso provar que, na verdade, eu adequei todo o meu ambiente de trabalho, que eu tomei medidas, que eu adotei a boa-fé como um princípio regulador das relações trabalhistas, que eu tomei medidas para que aquele ambiente fosse um ambiente saudável. Então, se eu provar isso na Justiça do Trabalho, essas avaliações que foram feitas, essas entrevistas, que de fato eu me preocupei,
isso é um fator de extrema relevância nas nossas defesas na Justiça do Trabalho. Mas, assim, eu vejo muitas lives, vejo colegas tratando desse assunto e elas sempre desaguam ou na fiscalização ou na reclamação trabalhista. Isso, para mim, acho que, logicamente, tem muita importância, porque a gente sabe o que é um desgaste numa reclamação trabalhista, mas o que me preocupa é o impacto coletivo, né? Porque, na verdade, a norma, ela traz como regra principal e preponderantemente importante a questão da avaliação coletiva. Então, eu acho que a gente tem que sair um pouquinho da esfera individual e pensar nos impactos coletivos, tá? Então, como é que a gente mede, né, essas avaliações? Como é que a gente faz essas avaliações? Existem screenings de transtornos mentais, existem questionários personalizados. Se a gente for no Google, vocês vão achar milhares de questionários sobre questões relacionadas à saúde mental. Tem empresas que fazem entrevistas individuais, tem empresas que fazem entrevistas em grupos, que são avaliações qualitativas, com abordagem de vários métodos relacionados à psicologia, né? Eu acho, Patrícia, a gente sabe que o profissional de RH tem conhecimento dessas ferramentas. Mas essas avaliações, elas não se tratam de avaliação psicossocial, tá? Essas avaliações vão ajudar a compor a avaliação de risco psicossocial. Quando a gente fala de gerenciamento de riscos, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de olhar, é uma tabela com a identificação, eu vou passar um pouquinho mais para frente, eu coloquei um exemplo, é uma tabela com várias identificações de riscos psicossociais, a consequência daquilo, a gravidade, a probabilidade, a chance daquilo acontecer, e aí a gente tem os red flags, os yellow flags, daquilo que precisa ser adotado como plano de ação imediato ou médio ou não tão grave assim, tá? Outro fator que é importante para o avaliador são esses indicadores ocupacionais e coletivos, né? A gente falou de absenteísmo, de afastamentos, acidentes, os CIDs, né? O turnover, o clima organizacional. Existe uma questão que eu acho que é importante a gente falar, que essas certificações de saúde mental, Great Place to Work, ou outras relacionadas ao ambiente de trabalho saudável, eles nem sempre refletem a realidade, né? Algumas pesquisas, elas são direcionadas, isso precisa ter um cuidado muito grande para utilizar o resultado dessas pesquisas como defesa em eventual reclamação coletiva ou em fiscalizações. Outro fator que também não auxilia a empresa, que são benefícios corporativos relacionados à saúde mental, são incentivos. A gente não pode entender que isso é um plano de ação. Obviamente, o plano de saúde que a empresa oferece, que tem todo o arcabouço ali de monitoramento, enfim, das questões individualizadas, elas vão auxiliar a empresa na transformação desse ambiente saudável, mas não é isso que a gente precisa olhar, tá? E o que é mais importante aqui é o feedback do próprio profissional naquele ambiente de trabalho, que é a fonte mais importante de informação. Então, aqui, a NR1, ela é muito além do PGR, né? É claro, nós precisamos cumprir a lei e precisamos fazer o básico, que é o que a NR1 manda, que é essa avaliação de risco. Mas ela é muito além disso. Então, esse 1 ano que o Ministério do Trabalho nos concedeu como se diz, de carência, é justamente para que as empresas possam se organizar em relação aos aspectos multifatoriais, né? Então, é um assunto também de compliance e ESG, né? Por que é um assunto de compliance? Porque a gente precisa ter as regras mínimas comportamentais na empresa. E por que é ESG? Não adianta a gente falar de ESG externo, né? Eu tenho uma prática de impressão de papel. Isso é uma prática de ESG. Mas o que adianta a gente falar dessas práticas se o S, que é o nosso agora, da NR1 e de saúde mental,
que virou uma obrigação legal, a gente não está cumprindo. Então, não adianta a gente ter essas bandeiras se no nosso universo interno nós não fizermos a lição de casa. Então, precisa ter todos esses documentos. Precisa fazer isso agora? Não, mas a gente tem um ano para poder organizar todas essas questões. Então, num primeiro momento, fazer o mapeamento de avaliação, apresentar para o Ministério do Trabalho. Num segundo momento, pensar em códigos de conduta, pensar no canal de denúncia, porque tem a NR1, ela é estritamente relacionada a assédio moral, né? Assédio sexual, então acho que a gente precisa ter isso muito bem estruturado, políticas diversas e principalmente uma política de saúde mental. Caso vocês não tenham um modelo, né, ou algo a seguir, existe um exemplo da Organização Mundial de Saúde que é fantástico. Eu acho que, pelo menos, é um pontapé inicial para vocês poderem se debruçar um pouquinho nesse assunto. Temos que prover intervenções com treinamentos tanto para a liderança quanto para os empregados, após a avaliação feita do risco psicossocial, com o plano de ação. Além de fornecer informações mais detalhadas para os empregados, é importantíssimo que existam esses treinamentos com as devolutivas do plano de ação. A liderança precisa estar engajada. Esse monitoramento é contínuo, a CIPA cada vez mais atuante com uma forma relevante, não só nas questões relacionadas à apuração de assédio, mas também agora com essas questões relacionadas aos riscos psicossociais. A participação dos trabalhadores, certificações são muito bem-vindas, e apesar de o próprio guia NR não falarem dos sindicatos, sabemos que eles serão atuantes nesse assunto, tá? Tanto patronal quanto dos empregados. Feita toda essa avaliação, quais são as perguntas que as empresas têm que fazer? Eu estou fazendo as avaliações? Qual o método que eu adotei? Como elas estão sendo feitas? As avaliações todas que são feitas estão atendendo todos os requisitos da NR, da certificação e das normas internas? Os dados e os controles de identificação resultantes da avaliação estão sendo engavetados ou a gente tem um plano de ação efetivo? Temos alguma predição futura? A gente sabe que se a gente atacar esses determinados riscos em um ano, num futuro próximo, a gente consegue não ter, ou pelo menos minimizar esses riscos, né? Nós temos uma rastreabilidade desse risco psicológico, a gente só está apagando incêndio. A pessoa teve um problema super sério de depressão e a gente sai correndo para tratar aquele assunto de uma forma pontual. Então, não adianta a gente ter todas essas movimentações se a gente não alterar o método de trabalho. Então, aqui eu já dei um exemplo, né, sobre o ponto de vista de como que a gente... É simples, mas nem tanto, mas eu acho que é importante a gente falar. Por exemplo, excesso de demandas no trabalho, sobrecarga. Qual que é a prevenção? Qual que é o acompanhamento? O líder, né, vai priorizar as tarefas, dar um pouco mais de autonomia e flexibilização para aqueles determinados horários. Se ficou com uma carga num dia anterior, no dia tenta compensar. O aumento na quantidade de trabalhadores, às vezes a gente está trabalhando com muito menos pessoas naquela determinada área, então precisa redimensionar. A gente tem um choque geracional muito grande, né, de questões relacionadas ao desenvolvimento do trabalho. Será que as pausas elas são adequadas e regulares? A gente está com uma qualificação continuada nesse ambiente de trabalho? Então, são muitas questões que envolvem, né, Patrícia? Eu falo da Patrícia porque é uma questão principalmente de RH, né? Além, tem os impactos jurídicos todos, mas assim, a condução desse assunto precisa ser feita de uma forma muito séria. Então, aqui eu trouxe uns exemplos que constam até do manual, de como que seria uma listagem, né, do que a gente deveria fazer. Então, vamos lá, a gente vai sentar, vai olhar as áreas, eu falo assim, existe assédio numa área determinada? Existe, a gente sabe que existe. Então, qual que é a consequência? É o transtorno mental. O que eu vou fazer para acabar com esse assédio?
eu vou chamar as pessoas envolvidas, eu vou ter o canal de denúncia, eu vou ter a política de conduta, eu vou identificar um fator de risco e eu vou tratar, tá? O que que esse assédio pode resultar? Num transtorno mental. É coletivo? Quantas pessoas estão envolvidas nisso? 5, 6? É coletivo. Então, eu preciso identificar aquilo como risco psicossocial. Quem é o fator agressor? Ah, é uma liderança tóxica. A gente precisa sentar e resolver essa liderança tóxica. Ou são empregados que não suportam uma carga ou uma pressão um pouco maior. A gente precisa mapear esse perfil psicológico. Será que essas pessoas elas estão no lugar certo, fazendo a atividade certa? Então, assim, tudo tem dois lados, né, e duas medidas. Então, a gente precisa fazer essa avaliação de uma forma bem criteriosa. Mudanças organizacionais. Houve mudanças na minha empresa, mas não houve comunicação, eu não fiquei sabendo, eu deixei de fazer determinadas tarefas. Sim, tem transtorno mental? Tem. Pode ter DOT? Pode. Baixa clareza de papel e função, baixas recompensas e reconhecimento, falta de suporte e apoio no trabalho, baixo controle no trabalho, falta de autonomia, baixa justiça organizacional. Eu premiei um determinado empregado, mas não premiei o outro, e o outro trabalhou também naquela determinada ação. Então, assim, é um universo mesmo de avaliação. Eventos violentos ou traumáticos, né? A gente sabe hoje que um evento só pode ser caracterizado como assédio moral, né? Um evento violento, um único ato. Baixa demanda no trabalho, subcarga, sobrecarga, relacionamentos no local de trabalho de qualidade duvidosa, trabalho em condições de difícil comunicação, trabalho remoto e isolado. Então, aqui são exemplos daquilo que a gente pode mapear, tá? O e-social, né? Mudando agora, saindo um pouquinho dos exemplos e indo para o e-social. Nós não temos uma orientação específica ainda sobre o e-social em relação à NR1. Então, o que que a gente faz? A gente aplica a regra geral por enquanto, tá? Então, a gente sabe que desde janeiro a informação de segurança e saúde do trabalho é obrigatório. Qualquer tipo de comunicação de acidente, monitoramento de condições ambientais, incluindo o PGR, tem que ser comunicadas no evento S2240 até o 15º dia do mês seguinte ao início da obrigatoriedade dos eventos, tá? E as alterações de PGR, sempre que acontecerem, também entram nessa regra geral. Então, por hora, nós temos essa informação. Pode ser que daqui um tempinho a gente tem uma informação específica da NR1, então vamos seguir a regra geral, ok? Então, como eu disse, né, a saúde mental, que é decorrente da avaliação do risco psicossocial, é multifatorial. Então, tem aspectos trabalhistas dos impactos, segurança e saúde de trabalho, gestão de riscos, que é parte do compliance, a investigação interna. Num segundo momento, né, quando a gente passa a linha da avaliação de risco, que é a obrigatoriedade imediata, a gente tem um passo 2, que é a gestão dos afastados e todas essas questões decorrentes de impactos de custos previdenciários. Bom, já estou terminando a palestra, eu coloquei um pouquinho aqui o material de apoio, né? Eu acho que o estudo do assunto é primordial, eu acho que a gente tem que encabeçar isso de uma forma assim, muito séria, porque o material que existe é extenso, eu não vou falar tudo que tem aqui, mas eu acho importante depois vocês, com o tempo, estudarem um pouquinho, escutarem, tem muita coisa circulando sobre o assunto. O que eu queria recomendar para vocês é que entrem no site do Conselho Federal de Psicologia. Existe um grupo de psicologia organizacional que vem tratando desses assuntos, inclusive com notas técnicas emitidas e um guia orientativo com gestão de riscos psicossociais, tá? É isso, pessoal. Eu acho que assim, eu não quero me estender muito, porque a gente tem muitas perguntas e vamos seguir
daqui para frente. Deixa eu só complementar algumas coisas antes da gente começar aí com as perguntas, que eu acho que é bastante importante. Bom, como você colocou, né, a norma ela não é nova, né? Ela está tendo aí uma complementação. E uma das coisas que eu tenho percebido das perguntas que a gente recebe aqui na entidade é que quando a gente vai para as agências médias e pequenas, a gente não tem RH. Então, eu queria frisar aqui a importância desta área. E quando eu falo RH, eu falo o RH como um todo, não só o departamento pessoal. Por quê? Porque é a área que vai ajudar, né, o negócio a fluir. Uma outra questão que eu tenho percebido, né, de algumas perguntas que a gente responde, é que as empresas, e aí eu vou generalizar, contratam uma empresa de saúde ocupacional e larga o assunto na mão deles. Nem confere se o E-Social está sendo entregue todo mês. Então, assim, existe, e aí eu vou falar sobre a minha percepção, que não é dada a devida importância para o assunto. Quando a gente fala para um funcionário fazer um exame periódico, todo mundo torce o nariz, né, gente? Ninguém quer ir, porque acha que o médico vai lá, vai medir pressão e vai dizer que está certo. Sim, a gente tem um problema sério nesse segmento de empresas de saúde ocupacional. Você percebe, quando você vai contratar, a dificuldade que a gente tem de trazer uma boa empresa, mas a empresa, como sendo responsável e tendo todo esse impacto, ela precisa acompanhar esse fornecedor. Ela precisa saber quem é o médico coordenador, né? Que conhece os seus empregados, que conhece o dia a dia. Mas eu contratei uma empresa de saúde ocupacional e o médico do trabalho, às vezes, ele nunca visitou a agência. Ele não sabe o ambiente de trabalho. Então, quando o funcionário vai fazer um exame de retorno ao trabalho, e o médico, né? E aí a gente tem um problema gravíssimo também na classe médica, né? Porque o médico do trabalho, ele não fala a mesma língua do médico especialista, né? Então a gente pega atestado, eu nunca vi, né, médico dá atestado dizendo o seguinte: ele precisa ficar de home office. Cara, esse médico é louco. Isso não existe, tá, gente? Não existe esse tipo de atestado. Mas o que acontece? O médico especialista não conhece o ambiente que a pessoa atua, e o médico que conhece o ambiente não quer ir contra o que o médico especialista falou. E aí a gente fica num limbo. E aí é que entra o papel da área de recursos humanos, área de gente, como vocês quiserem chamar, que tem o dia a dia, que sabe o que acontece dentro do seu negócio e que pode cobrar de ambos os lados. Então, a minha dica aqui, né, como, e aí eu queria te ouvir também, né, que tem várias perguntas a respeito, inclusive, que a gente baliza isso de uma certa forma, para que a gente não seja tão impactado, porque, até complementando, tem uma outra questão que eu percebo também, que as pessoas pegam, eu costumo dizer, pega a manchete e sai dizendo que o mundo acabou, né? Então, agora a NR1 vai trazer multa para todo mundo, porque doença mental... Gente, não é individual. Eu tenho percebido várias empresas com problema com funcionário, mas é por conta de um funcionário. Então, aquele funcionário traz um problema, pronto. É um problema para a empresa. Não é no ambiente de trabalho. A gente precisa entender. Mesmo porque, para a gente chegar nesse nexo de causalidade, você tem que ter todo um acompanhamento. Senão, a gente não dá o nexo causal. Então, eu queria te ouvir um pouquinho a respeito disso, porque, para mim, né, agora pensando como RH, né, a gente fica muito numa linha muito tênue entre a posição do médico do trabalho e a posição do médico especialista, porque um diz uma coisa, o outro diz outra. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. De fato, Patrícia, porque como não existe uma lei, né, nenhuma regra em relação a esses riscos psicossociais,
Quando a gente fazia palestra sobre saúde mental há 5 anos, mais ou menos, ou na época da pandemia, quando a gente falava de um profissional qualificado com formação em psiquiatria ou um psicólogo, é impossível de achar, né? Não, a gente não consegue encontrar um médico do trabalho com essa especialidade, enfim. Entendo, e pelo que eu tenho visto de lives e de colegas meus, né, até falando sobre o assunto, isso tem que mudar e vai mudar. E aí a gente já vê algumas soluções até de startups ou de ferramentas já disponíveis no mercado para que esse mapeamento seja feito por um médico especialista e que ele possa, de médico para médico, porque quando chega lá na perícia do INSS, o que vai te atender, você está com uma questão super séria de transtorno de ansiedade, é um ortopedista, né? Então, esse médico que nós teremos, ou como parte de um SESMIT, ou como uma contratação, e aí tem que haver um investimento, não tem jeito, né? Esse médico vai fazer os laudos para que seja entregue aquele médico do trabalho, e aí o médico do trabalho do INSS, que daí se possa fazer uma avaliação compatível. Então, esse, num primeiro momento, é isso que estamos entendendo que irá acontecer, né? E também, veja bem, a desqualificação do laudo de um médico do trabalho. Então, a gente vai identificar qual é a especialidade desse médico. Ele é especialista em coluna. Eu não posso aceitar um laudo desse. Então, também entra o jurídico neste momento, né, de questionamento daquela avaliação. É difícil? É difícil, mas não é impossível. Por quê? Porque quando existe todo essas avaliações médicas e tudo mais, nós temos o quê? Nós temos as consequências do INSS, o FAP, né, o grau de risco elevado. Nós temos defesa ali. Existe um prazo, a partir do momento que isso é divulgado, nós temos um prazo de 15 dias para apresentar recurso. E o que a empresa fez? Afastou, a gente não sabe o que aconteceu com essa pessoa, se ela está afastada, se ela está trabalhando, se ela não está trabalhando, ela não trouxe atestado, ela não apareceu aqui para falar que ia passar por perícia, mas a gente está atribuindo essa responsabilidade para o empregado, essa responsabilidade não é nossa, né, de acompanhar de uma forma mais efetiva esse afastamento. Então, assim, dá trabalho. Não dá para a gente achar que as coisas elas são prontas, que a gente vai ter uma inteligência artificial que vai resolver todos esses problemas relacionados à saúde, né? Fá, quando você fala de inteligência artificial, né, como você citou aqui, que é para a gente fazer busca no Google, para a gente, né, buscar informação, mas assim, pessoal, precisamos conhecer. Não dá para alguém que não tem conhecimento suficiente pegar qualquer formulário no Google e sair aplicando, porque depois você não sabe como mensurar o resultado, né? Ou como fazer. Então, assim, a gente precisa entender que a inteligência artificial, ela veio para ajudar, mas ela está sendo construída mediante o que a gente busca. Nem tudo que vem é. Então, a gente precisa realmente fazer uma boa avaliação se aquele formulário é um formulário, né, consistente, que vai me trazer o resultado que eu espero. Porque o que a gente tem percebido também? As pessoas não estudam mais, elas leem as 2 primeiras linhas. O resto vai por achismo. E isso está sendo um grande problema para tudo. Ninguém mais lê um texto do começo ao fim. Lê no começo, porque tem pressa. Parece que o mundo... E não é bem assim. Para a gente poder ter um bom resultado, a gente precisa investir tempo, a gente tem que prestar atenção no que a gente está lendo, a gente tem que saber interpretar o que está escrito, e não pegar a manchete e sair fazendo, porque daí a gente vai ter problema, certo? E um ponto importante, né, voltando, é que, assim, neste momento de mão na massa, porque esse assunto é mão na massa, né? Não, a gente não pode esperar ele virar mais um ano e a gente ficar na mesma situação que a gente está hoje, né? E por isso que eu falo de maturidade corporativa. Porque a gente tem um ano para fazer, né, tomar essas ações, porque não é um assunto que você consegue resolver faltando um mês para entrar em vigor. Exatamente. É um assunto complexo. É isso então, que eu ia assim, perguntar.
A gente tem um ano para começar a trabalhar, para botar as coisas em ordem, para quando chegar lá na frente está tudo ok, porque vai entrar em vigor amanhã. Hoje eu corro atrás para fazer alguma coisa. Não dá tempo, gente. O negócio é complexo. Você tem que ir trabalhando. Fala, Mar. Eu ia perguntar isso, né? No momento ali inicial da apresentação, tiveram ali alguns questionários preliminares, né? Que poderiam ser aplicados. E aí eu já vi aqui a Vivi Almeida trocando um chat aqui com a Kika, falando sobre se existem modelos já para isso, para a gente começar a treinar, se existem modelos desses formulários, enfim, iniciais, para que a gente tenha uma noção do que a gente precisa enfrentar. Existe isso? Junto com o guia que foi publicado pelo Ministério do Trabalho, também foi publicado algum tipo de formulário mais, vamos dizer, institucionalizado ou padrão? Foi esse slide que eu apresentei. Ali tem a identificação, o método, né? O que o Ministério do Trabalho diz? O método, a metodologia é da empresa. Então, não existe um formulário, e eles também não querem fazer isso para que eles também não chamem para eles a responsabilidade de que a empresa mapeie. Então, eles deixam ali para as empresas poderem mapear da forma que melhor entenderem. Claro, existe uma metodologia, existe um critério. Quando a gente fala de empresas grandes, né, a estruturação deve ser feita com o auxílio de um profissional especializado. No caso de uma agência menor ou com poucos empregados, eu entendo que você pode montar a sua própria planilha. Existem questionários que você do próprio governo no Google que tem uma aplicação mais genérica, mas assim, de novo, isso é para um mapeamento preliminar. Porque se você identificar ali que tem um gap muito ou uma situação muito relevante daquele determinado departamento ou daquela avaliação ambiental que esteja causando perigos, inclusive, né? É importante buscar uma ajuda de um profissional habilitado para que você possa até refletir como que você vai informar isso para o Ministério do Trabalho. Porque eu, como advogada, vou falar, pelo amor de Deus, tomem cuidado com o que vocês vão identificar e com o que vocês vão aplicar para o Ministério do Trabalho. Não é toda informação que tem que ir. Então, vamos supor, você contratou uma especialização ali para fazer o mapeamento de risco. Ele voltou todo vermelho, ou seja, você está com todas as áreas complicadas. Você não vai apresentar isso da forma que está. Você vai chegar para o profissional e falar: vem cá, vamos resolver assim a gradação. Qual é a probabilidade disso acontecer? Qual que é a gravidade disso? A gente pode começar uma área por vez e apresentar o plano de ação. Então, assim, precisa ter assim, você pode terceirizar, mas quando esse material volta, importantíssimo que a empresa tenha esse cuidado de fazer essa reavaliação da reavaliação, tá? Porque às vezes você tem um fator estressor e você aplicou aquilo como se fosse, como a Patrícia diz, o fim do mundo, né? Tem que tomar um pouquinho de cuidado para que a gente também não puxe para nós uma responsabilidade. É da empresa. Exato. E como a Patrícia já falou aqui no início do nosso papo, que as agências precisam, a agência como empresa, mas enfim, nosso mercado precisa investir muito em gestão de pessoas dentro da agência com profissionais qualificados, até porque o nosso negócio ele é movido, o principal insumo dele são as pessoas. E é importante lembrar que esse tema que a gente está discutindo aqui hoje é um tema que a gente captou todo o mercado, ouviu o mercado, e na nossa VanPro, que a gente tem uma sondagem semestral do ambiente de negócios das agências de propaganda, o principal desafio para as empresas que responderam, né, qual o principal desafio no seu negócio? Gestão de equipes está em primeiro lugar. Então, é importantíssimo a gente ter uma atenção maior. A gente tem visto que nos workshops que realizamos sobre gestão de pessoas no Brasil todo,
as lideranças das agências, os profissionais envolvidos nesse processo, que chegam lá envolvidos de uma forma precária, por que não dizer assim, eles saem de lá com uma pauta: olha, eu preciso ter um olhar melhor aqui, eu preciso investir mais, porque é muito importante. Patrícia, temos várias perguntas. Uma pergunta que eu acho que a gente vai responder várias pessoas aqui, que é a questão do home office, né? Eu vi aqui. Que é o grande, né, o grande boom da história, porque, na verdade, muitas agências ainda estão em home office, muitas estão voltando para o presencial, a gente sabe, mas o modelo híbrido, né, a gente percebe que está mais em prática, né, o modelo 3x2, eu poderia dizer, pelo menos aqui em São Paulo, o modelo 3x2 tem sido muito utilizado. E aí vem as perguntas, né? Como que a gente mapeia o risco desse pessoal home office? Como que a gente mapeia, faz tudo isso, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho aí para a gente como que fica isso, Fá. Vou voltar um pouquinho na época da pandemia, né? Porque esse assunto ele surgiu justamente na época da pandemia, que estava todo mundo em home office, a gente não tinha como avaliar o risco ambiental, e aí a gente estava preocupado com ergonomia. Não sei se vocês lembram, mas a gente tinha preocupação com a cadeira, né? Se a pessoa estava trabalhando numa cadeira adequada para aquele tipo de trabalho, se ela estava fazendo as pausas e tudo mais. E existiram algumas alternativas, né? As empresas se especializaram de uma forma que passaram a fazer essas avaliações ambientais até via online, né? Em que o empregado filmava o ambiente de trabalho. Não sei se vocês acompanharam isso ou se vocês fizeram isso, mas eu tive conhecimento de algumas empresas que adotaram essa virtualização da avaliação de risco. No caso do home office, o risco psicossocial, a gente não vai ter um ambiente estressor porque a pessoa está em casa, mas ela vai ter, talvez, o risco do isolamento, o risco de não fazer parte da equipe. Então, de novo, a gente precisa conhecer os empregados, a gente precisa saber o que está acontecendo com cada um. Eu tenho conhecimento de empresas que elas não conhecem nem quem entrou na equipe, né? Ainda está acontecendo isso, apesar de ser híbrido e a gente ter essa comunicação assíncrona, a gente percebe esse distanciamento absurdo do ambiente virtual com o ambiente presencial. Então, precisa ter essa integração. A gente não a gente precisa identificar se aquele profissional home office ele está inserido no contexto da cultura organizacional ou não. E, de novo, Patrícia, de quem que é essa atribuição de responsabilidade? Empresa. É da empresa. Então, quem que é a pessoa responsável por isso? Eu não tenho RH na empresa, como que faz? Precisa ter um RH, né? Precisa ter um SESMIT. O SESMIT vai se preocupar com essas questões, mas a gente precisa agir de forma a estruturar um departamento relevante para a empresa, porque são pessoas, e se a gente fala em agência, a gente não está falando de fábrica, né? A gente não está falando da pessoa que vai lá na fábrica, que corta o tipo de madeira ou faz um pneu. Não, a gente está falando de pessoas que a gente depende do processo criativo delas, né? Então, precisa o médico acompanhar. Esse exame dessa pessoa é totalmente diferenciado. A gente precisa ligar para a empresa de PC mensual e falar: olha, eu tenho 50 empregados em home office, eu preciso que essa avaliação seja diferenciada. Eu preciso ligar para o engenheiro, ou para o psicólogo, ou para o técnico de segurança e falar: eu tenho uma condição diferenciada de trabalho e eu preciso de alternativas. Então, não é só contratar a empresa, né, terceira. Exato. Tá. E aí, pegando esse gancho, Fá, tem uma pergunta da Sueli que ela questiona quando o funcionário da agência fica dentro do cliente. Eu acredito que o processo é o mesmo, certo? Exatamente. Porque ali é risco psicossocial. O risco ambiental do cliente, ele vai ter o dele. Então, se ele tem um problema com ar-condicionado, ele vai estar no laudo dele ambiental, né? O risco psicossocial nosso é outro. Então, a gente precisa identificar mesmo ele estando inserido no cliente.
O Sérgio fez uma colocação, né, dizendo que o maior gap aí é grande parte da parte médica, que libera o apto para admissão e 15 dias depois chega um afastamento mental. De novo, e aí eu vou falar, Fai, quero que você me complemente se eu tiver algum ponto. Eu acredito, sim, eu acho que existe um gap médico, mas o gap maior é da empresa. Por quê? A empresa precisa trazer um médico do trabalho para conhecer o ambiente, saber quem são os funcionários, saber quais são, avaliar a sinistralidade do plano de saúde, saber, né, o médico do trabalho e a área de benefícios da empresa tem que estar muito conecta, porque no plano de saúde, pelo relatório de sinistralidade que você recebe, você sabe quais são os maiores problemas que você tem na empresa. Então, você já tem ali uma sinalização. Então, se você faz esse acompanhamento, você consegue cobrar o médico do trabalho e dizer para ele que isso não pode acontecer. Agora, pegando essa frase do Sérgio, eu queria trazer um outro ponto aqui que eu acho que é importante, que tem aparecido também, eu tenho conversado com algumas pessoas, que e de novo, gente, a empresa acaba sendo responsabilizada, tá? Porque o impacto cai na empresa. Então, assim, eu estou trazendo muitas questões do dia a dia que eu quero que vocês entendam os impactos de tudo isso. E o que a gente pode juntos melhorar, né? E o nosso papel enquanto entidade de classe patronal, a gente está aqui para auxiliar vocês, para ajudar. A gente trabalha em prol da melhoria, né, do nosso segmento. E aí me chega uma questão de que o funcionário apresentou, e eu vou pegar a sua fala, tá, Sérgio? Um atestado de afastamento 15 dias depois da admissão, e que foram pesquisar, e aí depois que ele trouxe o afastamento, porque vocês sabem que afastamento pela Previdência por doença mental, a pessoa demora a retornar ao trabalho. Às vezes leva anos, né? Às vezes ficam 6 meses, 3 meses, mas às vezes leva anos. E essa pessoa, o que a gente, né? O que a empresa descobriu? Que a pessoa era um youtuber, então ele trabalhava o dia inteiro na agência e passava a madrugada fazendo lives para o YouTube. E aí, no outro dia, tinha que trabalhar. E isso no acumular de 15 dias, estafou. Um risco. Quem ficou com o problema? A agência. Porque é onde ele era registrado CLT. Então, a gente percebe que tem acontecido muito isso. Tem acontecido, inclusive, vocês devem acompanhar LinkedIn, todo mundo aqui, né? Pessoas oferecendo trabalho de freela, sendo funcionário de agência. E aí, de novo, pessoal, vai cair o impacto na agência. Quando a gente tem um afastamento que é considerado acidente de trabalho, que agora burnout o risco é da empresa e a pessoa tem estabilidade. Se ela ficar afastada por mais de 6 meses, tem estabilidade de 1 ano. Então, o que acontece? É responsabilidade da empresa, sim, saber quem eu estou contratando, entender. Ah, mas como que eu vou saber? Perguntando, gente. Pergunta na entrevista. Né? Apresenta a política para as pessoas quando elas chegam na agência. Olha, se você presta serviço para uma outra empresa, e tem que ter uma regra para a pessoa entrar sabendo. Até nada impede que também você faça buscas de mídias sociais, isso não é absolutamente de forma alguma discriminatório, né? Eu acho que o processo de admissão precisa ter esses cuidados, precisa saber se a pessoa tem algum processo com o INSS, isso é público. A pessoa pode pesquisar se existe um processo em andamento sobre questões relacionadas à saúde mental. Então, assim, não estou falando que você vai divulgar isso para 500 milhões de pessoas, mas é público, o processo é público. Então, é importante fazer essas avaliações e, se você não quer olhar a vida previdenciária da pessoa, peça uma declaração, né? A gente teve um caso no escritório que foi assim, daí eu não estou falando de risco psicossocial, estou falando de risco físico mesmo. Uma pessoa que tinha diabetes,
mandaram essa pessoa para um evento, a caixa de som caiu no pé da pessoa. E ninguém tinha verificado no exame admissional que ela era diabética. Então, você vê a falta de cuidado que essas avaliações são feitas. Isso, é lógico, virou uma questão da empresa. Por quê? Porque eu não mapeei que havia diabetes, que havia uma doença pré-existente, porque quando há uma doença pré-existente, a empresa minimiza, né, os custos financeiros em relação àquele afastamento. Mas eu não vi, eu não fiz nada, eu fui negligente, entendeu? E ainda eu mandei uma pessoa para um evento cujo perigo poderia ser qualquer pessoa, né? Então, no risco psicossocial não é diferente, é a mesma coisa. Você vai levar uma pessoa que tem todas essas questões já mapeadas para um ambiente super estressor, com prazo de entrega absurdo, então tem que fazer essas avaliações, não tem jeito, né? E é importante a gente entender que acidente de trabalho, ele agrava o FAP, ou seja, aqueles 20% que a empresa recolhe de INSS, ele é agravado e isso pode chegar até 27,5, né? Vai além, na verdade, porque 27,5 é o que a gente já paga, né, para as empresas que têm grau de risco 3. Mas a gente precisa, né, entender tudo isso e deixar claro o ponto e influenciar a liderança sobre a importância, sobre o cuidado, dar o treinamento para os funcionários, porque funcionário também, ele pega só a manchete, né? Burnout agora é acidente de trabalho. NR1 vai dar problema para a empresa, mas ele não conhece o contexto. Então, a gente precisa dar contexto para as pessoas, para elas entenderem o que elas estão falando, porque senão aquilo vira, né, como a Fabiana já colocou, um monstro dentro do negócio e também não é bem assim. Então, a gente precisa, né, entender e tomar esse cuidado. Tem uma pergunta aqui, que agora eu já achei. Achei? Que ela pergunta sobre o CLT e o PJ. Eu tenho menos de 50 CLT, é uma dúvida da minha xará, Patrícia Luz. Minha agência trabalha com muitos PJs, temos menos de 50 CLTs. Pelo que vi de número de funcionário, eu não tenho obrigatoriedade legal de implantar a NR1. Estou correta? Todas as empresas têm que implementar a NR1, independentemente da quantidade de empregados, tá? O que vai ser feito é uma análise preliminar. Após a análise preliminar, você verificar se você está obrigada a apresentar o PGR ou não, se você for microempresário individual, microempresa e empresa de pequeno porte com grau de risco 1 e 2. Se você não se enquadrar nessas situações de exceções, todo mundo precisa entregar o PGR, tá bom? Se você tem, sei lá, 50 CLTs e, sei lá, 30 PJs, você não vai fazer avaliação de risco para o PJ, porque, na verdade, o PJ deve ser independente, né? A gente tem essa questão aqui muito intrínseca no ambiente de agência, apesar do STF estar caminhando para essa independência total e absoluta do PJ, nós não podemos aplicar esses questionários e nem fazer um PGR indicando os PJs, tá? Então, assim, por favor, é só CLT. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ficar claro, né? A legislação fala só de pessoas CLTs. Porém, vamos para o dia a dia, né? Temos PJ. Então, quando eu fizer qualquer ação, eu vou estar impactando todos, independente da forma de contratação, porque são pessoas, são prestadores de serviço que estão comigo ali no meu ambiente de trabalho. Se eu tenho um ambiente, se eu construir uma cultura de segurança psicológica, eles vão ser inseridos nessa cultura, né? Então, a gente precisa só saber separar, né, uma coisa da outra, mas lembrando que o tema é para todo mundo. Só para informar no Ministério do Trabalho, não fazer a informação de PJ. Tratar o PJ, mas não fazer a informação de PJ, porque isso pode causar aí causar um problema. Uma maior fiscalização.
Tá, e para a gente partir aí para o final, para a gente não estourar aí o horário, vamos responder a última pergunta aqui da Sueli, que pergunta se no caso dos sócios podemos incluir junto com os CLTs. O sócio depende, que relação que vínculo que o sócio tem? Ele é um sócio de uma empresa limitada, ele tem total independência ou ele é só aquele sócio participativo? Então, assim, é importante que se faça também, porque numa das palestras que eu já dei, e com participação até de um psiquiatra, a gente consegue identificar que na alta liderança e nas sociedades, as questões de saúde mentais são mais relevantes ainda, porque quanto maior o cargo, a pessoa fica mais solitária e tende a desenvolver vários impactos aí relacionados à ansiedade, e depressão. Então, eu faria, assim, uma avaliação dos sócios, eu acho super importante, é claro, se eles quiserem, né, porque eles não são CLT, porém, se você quer fazer algo relevante, importante para a empresa como um todo, eu acho que é interessante sim fazer. Agora, se ele não é um CLT, ele não tem carteira, registro, eu acho que o tratamento tem que ser um pouquinho diferente, né? Inclusive sobre questão de sigilo e tudo mais. Óbvio, tudo isso tem que observar o sigilo, LGPD, porque são dados e informações que precisam ser anonimizados, né? Se esse programa que for feito, ele puder abarcar, eu acho interessante, mas você não vai informar para o Ministério do Trabalho se não for CLT, tá bom? A Mônica está perguntando se no caso de abuso ou de assédio, que geralmente partem de pessoas de posição de gestão nas agências, que é a realidade de muitas pessoas em cargo de gestão na situação PJ, como vocês veem essa questão? Porque, ao final, a empresa teria um problema ainda maior numa queixa, certo? Sim, né? A gente tem uma posição de PJ num cargo de liderança praticando assédio. Veja só. Para a empresa, a questão da responsabilidade é a mesma. Ela vai ser um pouquinho, vai se tornar um pouco mais gravosa, porque é um PJ dando ordens para uma equipe, né? Mas o impacto para aquele determinado profissional que sofreu o assédio, em relação ao afastamento, em relação às condições dele de trabalho, elas primeiro precisam ser provadas, né? Que eu acho que esse é o grande ponto do assédio, né? A questão da prova. Mas sim, é um fator super estressor, é uma situação muito delicada, a gente precisa saber o nível de independência desse PJ, como foi feito esse contrato, que tipo de ordens ele está dando para essa equipe, qual o nível de independência dele, se no contrato e na atribuição dele foi dado de fato o cargo de gestão, a gente estipulou isso em contrato, a gente tratou essa administração desse cargo de gestão de uma forma independente ou a gente tratou ele estritamente como um empregado? Então, tudo isso precisa ser avaliado de fato, mas realmente é um problema maior. Bom, pessoal, acho que nós respondemos todas as perguntas. Não sei se tem mais alguma questão para vocês colocarem, mas eu já queria aí pedir para a Fabiana fazer as considerações finais para a gente ir para o encerramento. Tá? Bom, gente, é isso, né? O material vai ficar disponível, acho que a live também, né, Patrícia? Eu acho que Sim, vocês providenciam o link. Tem o link da palestra anterior, eu acho que é legal, porque é um complemento. Naquele momento, nós não tínhamos nem a prorrogação da vigência não, da não aplicação de multas, né? E não tínhamos o guia do Ministério do Trabalho. Eu sei, gente, tem muito. Assim, eu vi aqui no chat algumas indicações. Sim, esse mundo ele é muito vasto, né? Ele requer estudo. Quanto mais informações vocês obtiverem, melhor. Só tomem um pouquinho de cuidado com as fontes, né, dessas informações, porque eu acho que isso é um fator de extrema importância, você checar as fontes, porque a internet ela é um mundo que não tem regra. Então, busque sempre informações dos órgãos governamentais. O próprio site do Ministério do Trabalho
tem uma imersão de normas regulamentadoras, tem guias, naveguem pelo site do Ministério do Trabalho, importantíssimo isso, e acompanhem sempre, né, o sindicato, a FENAPRO, porque ali a gente sempre providencia as informações de uma forma bem seguras, tá? Para o fechamento, eu acho que o primeiro passo é a gente sair desse bate-papo com algumas missões, né? Eu acho que a primeira é olhar para o conjunto aí dos seus departamentos, identificar o grupo home office, identificar o grupo PJ, identificar os PJs, os sócios, e fazer esse mapeamento, identificar, porque as queixas, elas chegam para nós. Então, ou a gente trata a queixa e aí tenta fazer algo de uma forma coletiva, de forma que você tenha um ambiente de fato mapeado, ou a gente não vai sair do lugar nesse 1 ano aí de orientação de fiscalização. A gente sabe também, eu queria trazer só um ponto para vocês, que o Ministério do Trabalho ele tem agido com essas movimentações. A gente teve da Lei da Igualdade Salarial, que também foi algo de extrema importância para as empresas poderem se adequarem, enfim, e depois as coisas perdem um pouco da força, né? E isso às vezes desanima, porque você tem toda aquela situação de emergência, sai correndo e faz, e depois a coisa vai perdendo um pouquinho da força. Mas esse assunto, ele é um assunto que foi muito debatido num grupo tripartite. Então, a gente sabe que tem várias pessoas envolvidas, os sindicatos, as federações. Não é um assunto que eu entenda que vá não pegar, né? Aquela coisa, não pegou. Não, eu acho que esse assunto é de extrema relevância por conta dos cofres públicos, né? Isso está causando um déficit enorme na Previdência. Então, a gente entende que o Ministério do Trabalho e o Ministério da Previdência não vão largar esse assunto, né? Tá bom? Super obrigado pelo compartilhar aqui conosco, por estar com a gente mais uma vez com um assunto tão relevante. Queria aproveitar e agradecer a Vivi Almeida e a Kika, que compartilharam várias coisas no chat aqui. É sempre importante a gente ter essa participação. Queria agradecer a todos vocês por estarem com a gente aqui. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. A gente está fazendo bastante live, a gente vai ter o Sinapro Talks, que vai ser um bate-papo presencial. Então, fiquem ligados aí nas nossas informações. As agências filiadas vão poder ter acesso ao material e à gravação. Então, assim, é só pedir. E aquelas que não são afiliadas, filiem-se, porque a gente tem trazido muito valor agregado para os nossos associados, tá? Roberto, quer dar seu tchau? Bom, eu queria aí parabenizar todas as mães que estão aqui nesse bate-papo de hoje do Dica Legal, que é domingo, é o dia delas. Então, meus parabéns aqui a todos antecipados. Agradecer a Fabiana aí por essa brilhante exposição. Fabiana estará no Sinapo Talks de Bauru também, no dia 15. Convido todos vocês a estarem lá em Bauru. Eu não estarei lá por motivo de viagem, mas Patrícia estará lá. E, aliás, quero também aí fazer um agradecimento a Patrícia e a Marcelo, que tão bem conduzem aí na direção executiva essas duas entidades, Sinapro e Fenapro, fazendo um trabalho de aproximação, de estarem muito próximos e agregados aí com todas as agências no Brasil inteiro. E aí desejar a todos aí um bom final de semana e vamos em frente. É isso aí, pessoal. É isso aí. Aproveitar amanhã, Dia das Mães. Parabéns a todas as mamães aqui. A minha mamãe também, minha esposa. Pessoal, muito obrigado pela participação. Também, olha, Sinapro Talks, um senhor projeto, e esperando aí o convite de Sinapro São Paulo para poder participar. E, Você está pessoal, convidadíssimo, amigo. Só você pegar um joia. voo de Brasília para Bauru. Ele nem precisa de convite, né? Nem precisa de convite. Pessoal, quem tiver dúvidas sobre essa live de hoje, pode mandar e-mail, pode encontrar para todos os seus sinapros, pode nos encontrar também nas redes sociais. Você que não é associado, você conseguiu participar hoje e ter acesso a esse universo de informação, mas
associe-se, você vai ter acesso a muito mais, principalmente essa live de hoje gravada, a apresentação da doutora Fabiana também vai estar aqui, vai ser encaminhada por e-mail para vocês, e também o guia do Ministério do Trabalho, e vamos falar muito mais sobre esse tema ao longo do ano e até essa norma virar realidade para as agências. Spoiler, vai vir uma apresentação aí sobre gestão de afastados e sobre assédio, fiquem ligados, hein? Olha. É tudo um assunto só, viu? Muito obrigada, viu, Marcelo, Roberto e Patrícia, pela oportunidade. Eu fico muito feliz sempre pelos convites que são feitos e espero contribuir um pouquinho com a movimentação, né, do nosso segmento, que é tão importante. Obrigada a todos. Ótimo Dia das Mães. Sextou. Um abraço para gente. Um abraço. Todos, bom dia. Até a próxima.